Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos gravando. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Química Orgânica Básica. Na segunda-feira, a gente teve uma live onde nós falamos sobre teoria estrutural. E hoje a gente vai entrar num assunto que eu gosto bastante, né? Chamado isomeria. Na verdade, na ementa de vocês só tem estereoisomeria, né? Já isomeria ótica, né? Daí, mas eu resolvi, falei para Marcelo, professor Marcelo, que é o coordenador, falei, Marcelo, mas aí seria interessante a gente resgatar um pouco de isomeria plana, até para entender o que são isômeros, aí depois a gente passa para a isomeria ótica. Então, não sei, talvez alguém aí pode não ter visto o conteúdo de isomeria no ensino médio, ou viu há muito tempo atrás. Então, eu achei, como é uma disciplina, essa química orgânica básica, ela tem esse viés mesmo de a gente revisar os conteúdos, claro que a gente vê com um pouquinho mais de profundidade, porque a gente está fazendo um curso superior, então é importante a gente resgatar o básico, mas que a gente dê uma profundidade, traga uma atualização. É isso que faz, é isso que nos diferencia, a gente, de um curso do ensino médio para um curso do ensino superior. Então, por isso, assim, que eu gosto de resgatar um pouco do que foi visto lá, mas eu gosto também de ter um pouco mais de aprofundamento nesses conteúdos, né, que a gente vai ver aqui em Química Orgânica Básica, certo? E aí, em Química Orgânica, que é a próxima disciplina, pode ser comigo, pode ser com outro professor, enfim, aí a gente vê as coisas com mais detalhes, são as reações químicas, enfim, a gente vai seguindo aí o curso, certo? Então, eu vou apresentar aqui os meus slides e a gente vai iniciar o conteúdo da unidade 2, né? Porque é isomeria plana e isomeria geométrica. A isomeria geométrica está dividida em isomeria cis-trans e estereoisomeria. Aí os tópicos dessa aula, isomeria plana, e se der tempo, a gente fala de isomeria geométrica, eu acho que vai dar tempo. Vamos lá, gente, o que é isomeria? Dentro da química orgânica, na verdade, dentro da química de uma forma geral, existem várias moléculas que têm a mesma fórmula molecular, né? Essas moléculas que têm a mesma fórmula molecular, por isso que a gente chama de iso. Toda vez que vocês olharem esse prefixo aqui, iso, significa mesmo, igual, né? Então, toda vez que vocês pensarem em isomeria, pensem em moléculas que têm a mesma fórmula molecular, certo? Então, são os isômeros. Só que eles, né, os isômeros, são compostos que têm a mesma fórmula molecular, eles precisam se diferenciar um dos outros. Em que eles se diferenciam? Eles podem se diferenciar a partir das suas fórmulas estruturais planas, né? Esses isômeros são chamados de isômeros constitucionais, eles têm diferentes fórmulas estruturais, e eles são divididos em isomeria de função, isomeria de cadeia e isomeria de posição. A gente tem um tipo especial de isomeria de função, que é chamado de tautomeria, né? E a gente tem um tipo especial de isomeria de posição, que a gente chama de metameria. Mas a gente vai ver isso aí mais na frente. Ou eles se diferem a partir das suas fórmulas espaciais, né? Por isso que a gente chama estéreo, né? Estereoquímica, né? Suas fórmulas espaciais, né? Esses compostos, eles têm a mesma fórmula estrutural, olha só, gente, tem a mesma fórmula molecular, tem a mesma fórmula estrutural. Como é que eles vão se diferenciar? Eles vão se diferenciar no seu arranjo espacial, né? E aí a gente diz que eles podem ser enantiômeros, se eles possuírem uma relação objeto-imagem, ou são diastereoisômeros ou diasterômeros. Eles não possuem uma relação objeto-imagem, tá? Então, assim, esse quadro aqui ilustrativo mostra as diferentes, os tipos de isomeria que nós vamos ver a partir de agora. A gente vai focar na aula de hoje nessa parte aqui da esquerda, né, nos isômeros constitucionais. Ok? Tá.
Então, a isomeria plana, né, que são onde os isômeros se diferem nas suas fórmulas estruturais, a isomeria plana era é dividida em 5 partes. Lá eu coloquei só 3, né, porque, como eu falei para vocês, existem 2 tipos especiais. Então, isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição, e aí metameria, que é um tipo especial de isomeria de posição, e tautomeria, que é um tipo especial de isomeria de função. Mas o que é isomeria de função ou isomeria funcional? Então, percebam, ó, que uma molécula orgânica, gente, ela possui uma parte que é chamada de grupo funcional. O grupo funcional é o que diferencia as várias moléculas orgânicas. A gente vai ver, por exemplo, aqui os hidrocarbonetos, a gente vai ver as principais funções orgânicas, né? Então, essa parte da molécula que a gente diferencia, né? Que a gente diferencia uma das outras, é chamada de grupo funcional. Então, os grupos funcionais, né, por exemplo, aqui, esse grupo funcional, deixa eu pegar meu apontador aqui, a laser. Esse grupo funcional aqui, ó, onde eu tenho a carbonila, aqui na parte terminal da cadeia carbônica, esse grupo funcional aqui caracteriza aldeídos. Enquanto que, quando eu tenho a carbonila entre átomos de carbonos, eu já não tenho mais aldeído, eu passo a ter cetonas. Esse aqui é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos, isso aqui é carboxila, que é a união da carbonila com a hidroxila. Aqui eu tenho novamente, né, a carboxila, né? Só que a hidroxila foi substituída, no lugar do H, eu tenho aqui um CH2, CH3. Então, nos exemplos aqui à esquerda de vocês, ó, percebam que eu tenho, né, esses 2 primeiros exemplos aqui, ó, vamos ver qual que é a fórmula molecular deles aqui. Como é que a gente sabe a fórmula molecular? A gente confere os átomos, ó. Eu tenho quantos átomos de carbono? Eu tenho 1, né? Tenho aqui, ó, 1 átomo de carbono, 2 átomos de carbono, 3 átomos de carbono. Então, a fórmula molecular é C3, né? Quantos átomos de hidrogênio eu tenho? Eu tenho 3 aqui, ó, mais 2, 5, mais 1, 6. Então, C3H6. Eu tenho um átomo de oxigênio, C3H6O. Beleza? Bora ver esse daqui do lado. Quantos átomos de carbono eu tenho? 1, 2, 3. Então, C3. Quantos átomos de hidrogênio agora eu tenho? 3. Mais 3, 6. Então, eu tenho aqui o H6. E eu tenho um átomo de oxigênio, H6O. Então, percebam, gente, que eles têm a mesma fórmula molecular. Então, eles são o quê, gente? Eles são isômeros. Eles possuem a mesma fórmula molecular, C3H6O. No que eles vão se diferir? Na função a qual eles pertencem. Esse daqui é um aldeído, isso aqui é um aldeído, enquanto que esse aqui mais à direita de vocês é uma cetona. É uma cetona. Então, eles se diferenciam, né? Eles se diferenciam no tipo, né, de função a qual eles pertencem. Por isso que a gente chama de isomeria de função, certo? Pronto, aquilo que eu estava desenhando aqui para vocês agora há pouco, eu saí da apresentação para permitir um acesso. Aqui eu tenho um aldeído, né? Eu tenho aqui um aldeído, e aqui eu tenho cetona, e a fórmula é a mesma, C3H6, né? Isso aqui é o propanal, que é um aldeído, terminação al de aldeído, e aqui a propanona, que é uma cetona. Aqui eu tenho um ácido carboxílico. Se vocês olharem a fórmula desse ácido carboxílico, é C4H8O2. Né? Se vocês conferirem, fizerem a mesma coisa que eu fiz aqui, vocês vão achar C4H8O2. Só que aqui eu tenho um ácido carboxílico e aqui eu tenho um éster. Né? Esse aqui é o ácido butanóico, esse aqui é o etanoato de etila.
Então, pertencem a funções químicas diferentes. Aqui eu tenho ácido carboxílico, aqui eu tenho um éster, tá? Então, as moléculas orgânicas, elas podem pertencer a funções diferentes, mesmo tendo a mesma fórmula molecular. Ok? Então, quando isso acontecer, estamos diante de isomeria de função. Outros exemplos de isomeria funcional, tenho entre álcool e éter, entre álcool aromático e fenol, enfim, a gente tem também aí outros exemplos de isomeria de função. Tá, isomeria de cadeia ou de núcleo, né? Isomeria de cadeia, a gente viu na aula passada que as cadeias carbônicas, elas podem ser abertas, podem ser fechadas, podem ser saturadas, insaturadas, não é isso? Então vamos comparar esses dois compostos aqui primeiramente, ó. Percebam, né, que aqui eu tenho 4 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, C4, H10, ó. 3 e 2, 5, e 2, 7, 3, 10. Então, é um hidrocarboneto. O que é um hidrocarboneto? São moléculas orgânicas que possuem somente hidrogênio e carbono. Por isso, hidrocarboneto. Então, percebam que essa cadeia carbônica aqui, ela é uma cadeia carbônica aberta, possui 2 extremidades, pelo menos 2 extremidades, né? Ela é uma cadeia normal. O que é uma cadeia normal? Falei na aula passada. A cadeia normal é aquela que possui somente carbonos primários ou secundários. Ó. Assunto da aula passada: carbono primário, carbono secundário, carbono secundário, carbono primário. Toda vez que uma cadeia carbônica tiver somente carbonos primários e ou secundários, né? Secundários, essa cadeia é dita uma cadeia carbônica normal, certo? Ela é saturada, possui somente ligações simples entre carbonos, e ela é homogênea, ela não possui heteroátomo. O que é heteroátomo? É aquele átomo diferente de carbono e hidrogênio. Quais são os principais? Nitrogênio, oxigênio e enxofre, os principais heteroátomos. Então, essa cadeia aqui, ela é aberta, normal, saturada e homogênea. Essa outra cadeia aqui, ela é aberta, possui 3 extremidades, né? Ela é ramificada. Por que ela é uma cadeia ramificada? Porque ela possui um carbono terciário. Esse carbono aqui está ligado a 3 outros átomos de carbono. Está ligado a este aqui, está ligado a este de baixo e a este da esquerda. Então, é um carbono terciário. Se tiver pelo menos um carbono terciário ou quaternário, já dizemos que a cadeia carbônica é uma cadeia carbônica ramificada. Mas ela é saturada, só possui ligações simples entre carbonos e também é homogênea, ou seja, ela não possui heteroátomo. Então, eles têm a mesma fórmula molecular, pertencem à mesma função, são hidrocarbonetos, pertencem à mesma função química, mas possui cadeia carbônica diferente, essa cadeia ramificada, enquanto que essa cadeia aqui é o que, gente? Uma cadeia carbônica normal. Então, eles são, né, esse aqui é um exemplo, né, de isômeros de cadeia. Eles vão se diferenciar apenas na cadeia carbônica. Aqui é mais evidente, né? Se a gente for ver a fórmula dos dois, ó, esse aqui é C3H6, né? 1, 2, 3 carbonos e 6 hidrogênios. Aqui também, ó, C3H6. Tá? Então, tem a mesma fórmula molecular, eles são isômeros. Só que essa cadeia aqui, ó, ela é insaturada, porque ela possui uma dupla ligação entre carbonos, né? Então, ela é uma cadeia carbônica, aí que a gente diz que é uma cadeia carbônica insaturada, enquanto que essa cadeia carbônica aqui ela é saturada, somente ligações simples entre carbonos. E outra coisa, essa cadeia já não é uma cadeia carbônica aberta, é uma cadeia carbônica fechada. Né? Uma cadeia carbônica fechada. Então, ó, mudou a cadeia carbônica, que é uma cadeia carbônica aberta e insaturada, enquanto que essa daqui é fechada e saturada. Como pertence à mesma função, ó, hidrocarbonetos,
dizemos que estamos diante de um exemplo de isomeria de cadeia. Ok? Então, são isômeros de cadeia. Eu coloquei a lousa aqui para ficar mais interativo a aula hoje. Tá. Tá claro até aqui, gente? Sim, professor. Vamos seguir. Bom, outro tipo aqui, né? Isomeria a metameria, né? Que eu falei para vocês, né? Ou isomeria de compensação. Peraí. Faltou um slide aqui, isomeria de posição. Faltou aqui. Mas, enfim, eu vou explicar a partir da isomeria de compensação. Certo? Então, a isomeria de posição, que infelizmente eu não coloquei aqui no slide, deixa eu dar o acesso aqui a quem está pedindo. Tá, então, a isomeria a metameria é um caso particular de isomeria de posição. O que é isomeria de posição? Vamos lá, vou colocar aqui para vocês aqui o que é isomeria de posição. São compostos que pertencem à mesma função, mas eles se diferem na posição de uma insaturação, de um grupo funcional ou de uma insaturação. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse composto aqui, CH2 dupla, CH2, CH3. Esse aqui de baixo, vamos lá, CH3, CH dupla, CH3. Vamos lá, primeiro passo é a gente ver se eles são isômeros. Né? Qual que é a fórmula desse aqui de cima? C4, H3 e 2, 5, mais 1, 6, mais 2, 8. C4H8. Esse aqui de baixo, C4, tá bem? C4H8. Olha, eles têm a mesma fórmula molecular, são isômeros. O que está diferenciando eles aqui, gente? A posição da dupla ligação. Ó. Aqui, ó, a dupla ligação está entre os carbonos 1 e 2, e aqui a dupla ligação está entre os carbonos 2 e 3. Então, isso aqui ó, é um exemplo de isomeria de posição. Outro exemplo, supor que eu tenho aqui CH3, CH3, CH2, CH3. Vamos aqui, vou criar aqui um outro composto, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3. Pronto, qual que é a forma molecular desse camarada aqui? Ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, né? Então é C6H14. Vocês conferirem aqui, vai dar 14 hidrogênios. O de baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também C6H14. Então, eles possuem a mesma fórmula molecular, eles são isômeros. Eles pertencem à mesma função, eles são hidrocarbonetos, né? Eles são hidrocarbonetos, pertencem à mesma função química, certo? Mas eles se diferem na posição de uma ramificação. Ó. A ramificação aqui está no... Esse carbono aqui é o carbono 1, esse aqui é o carbono 2. A ramificação está no carbono 2, enquanto para o de baixo, a ramificação está no carbono 3. Então, eles se diferiram, né, na posição
de uma ramificação. Então, são isômeros de posição. Pode ver, eles têm a mesma cadeia carbônica, mas essa cadeia carbônica aqui, ela é o quê? Ela é aberta, insaturada, normal e homogênea. Essa cadeia aqui, aberta, insaturada, normal e homogênea. Então, mesma cadeia. Pertencem à mesma função, hidrocarbonetos. Mas eles se diferem na posição de uma insaturação, ou seja, de uma dupla ligação. Portanto, são isômeros de posição, certo? Também pode se diferenciar na posição de um grupo funcional, no caso aqui, de uma ramificação, no caso aqui a metila, né? A gente vai ver os nomes quando a gente estiver estudando hidrocarbonetos, mas vocês já viram isso aqui lá no ensino médio, isso aqui são metilas, a gente vai revisar aqui a nomenclatura. Então, a gente tem aí um exemplo de isomeria de posição, certo? Outro tipo de isomeria de posição é quando muda a posição do grupo funcional, certo? Quando muda a posição do grupo funcional. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês do terceiro tipo de isomeria de posição. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, CH3, N, botar aqui, CH, NH2, CH2, CH3, certo? Se a gente for calcular aqui a fórmula molecular, vou colocar logo o outro, CH3, CH2, não, esse aqui não vai dar certo, aqui, CH2, botar mais um, CH3. Então, CH3, CH2, CH, NH2, CH, foi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, um CH3 aqui. Percebam que essa função química que eu tenho, o grupamento amina, né, ligado a um substituinte, né, alquila, é chamado de amina. Aqui eu estou diante de uma amina, certo? Então, todos dois são aminas, todos dois têm a mesma fórmula molecular, mas aqui o grupamento amino está ligado no carbono 2, enquanto que no outro exemplo, o grupamento amino está ligado no carbono 3. Então, mudou a posição do grupo funcional. Então, quando muda a posição do grupo funcional, eu estou diante de isomeria de posição, certo? Então, na isomeria de posição, eles pertencem à mesma função, eles têm igual cadeia, né? Aonde que eles vão se diferir? Eles se diferem na posição de quem? Na posição de uma insaturação, na posição de uma ramificação e a posição de um grupo funcional. Foram os 3 exemplos que eu dei aqui para vocês, certo? Então, são isômeros, né, de posição. Tá, já que eu falei de isomeria de posição, tem um tipo especial de isomeria de posição, onde, né, é chamado de metameria, né, a gente chama de metameria, esse tipo especial de isomeria de posição, chamado de metameria, onde os metâmeros, que são os isômeros, né, pertencem à mesma função, possuem cadeias iguais, e a única diferença é a posição de um heteroátomo. Gente, quais são os principais heteroátomos na química orgânica, que eu falei para vocês desde a aula passada? Os principais, primeiro heteroátomo é qualquer átomo diferente de quem? De carbono e hidrogênio. Quais são os principais heteroátomos? Nitrogênio, oxigênio, enxofre, né, fósforo, são os principais heteroátomos da química orgânica. Então, percebam que aqui, ó, no caso da metameria, que é um tipo especial de isomeria de posição, ó, mudou a posição do heteroátomo. Aqui o heteroátomo está entre os carbonos 2 e 3, enquanto que nesse outro aqui, ó,
o heteroátomo está entre os carbonos 1 e 2. Então, mudou, né, a posição somente do heteroátomo. Então, dizemos que é um tipo, né, especial de isomeria de posição, onde está mudando a posição do heteroátomo, tá? Aqui a mesma coisa acontece, ó. Aqui, se a gente for conferir os átomos de carbono, a gente tem aqui 1 linha, 2 linha, né? Na frente a gente vai aprender a nomenclatura de éster, a gente vai ver que a numeração é assim, aqui é como se fosse uma cadeia carbônica adjacente, enquanto que aqui, ó, 1, 2, e aqui seria 1 linha. Então, aqui o heteroátomo está entre o carbono 2 e 1 linha, enquanto que aqui o heteroátomo, né, está entre os carbonos 1 e 1 linha. Então, mudou só a posição do heteroátomo. Então, isso é um tipo especial de isomeria de posição, chamado de metameria, ok? Por que são isômeros, professor? Porque, se vocês olharem bem, todos eles, né, possuem, né, possuem a mesma fórmula molecular. Os dois éteres aqui, ó, a fórmula molecular é C4H10O, enquanto que aqui no éster a fórmula é C3H6O2 para os dois compostos aí. Vocês podem até conferir isso no material, checar no material depois. Ok? E aí, seguindo para o nosso último exemplo, né, nós temos o último tipo de isomeria, que é a isomeria de automeria, né, que é um tipo especial de isomeria de função. Lembram de isomeria de função? Aquele primeiro exemplo que nós vimos? O primeiro exemplo que nós vimos foi isomeria de função, que são compostos que pertencem a funções químicas diferentes, né? Só que, nesse caso, os isômeros, eles coexistem em um equilíbrio dinâmico, né? Por isso que a isomeria é chamada de tautomeria ou isomeria dinâmica. Então, por exemplo, eu tenho aqui um aldeído e aqui um enol. O que é um aldeído? É quando eu tenho a carbonila aqui na extremidade. Como é que eu tenho um enol? Quando eu tenho a hidroxila ligada a um carbono insaturado. Então, se vocês forem ver esses dois compostos aqui, ó, eles têm a mesma fórmula molecular, C2H4O. Eles possuem funções químicas diferentes, aldeído e enol. Tá? Então, seria, né, entre aspas, isômero de função. Mas como eles coexistem em equilíbrio, né, eu tenho um equilíbrio aqui, um se transformando no outro, né, eu poderia colocar aqui, ó, na química, quando eu quero demonstrar um equilíbrio, eu coloco uma seta em mão dupla. Então, isso aqui é um equilíbrio. Né? O que pode acontecer aqui? Essa dupla ligação, perdão, esse hidrogênio pode deixar aqui a molécula, né? Formando uma dupla ligação, esse hidrogênio aqui, esses hidrogênios aqui, alfa-carbonílico é o hidrogênio alfa. Como é que acontece aqui esse equilíbrio? Né? Esse hidrogênio deixa a molécula, vai formar a dupla ligação aqui, essa dupla vem para cá, abstraindo um hidrogênio, né, o próton, né, abstraindo um próton, formando um enol. Aí depois acontece o inverso, né, esse hidrogênio aqui, essa dupla ligação, ela vem para cá, o hidrogênio, o oxigênio perde hidrogênio, né, e aí esse carbono que ficou negativo, ele pega esse próton e se transforma novamente no aldeído. Então tem um equilíbrio, por isso que é um tipo especial, né, eles coexistem em equilíbrio dinâmico. Claro que existem fatores que vão deslocar esse equilíbrio mais para a direita, ou mais para a esquerda, ou mais para a direita. Né? Então os principais equilíbrios são os equilíbrios entre aldeído e cetona, que a gente chama de, entre aldeído e enol, que a gente chama de aldoenólico, ou cetoenólico, entre cetona e enol. Eu tenho a cetona, né, em equilíbrio com um enol,
né? Eu tenho também esse equilíbrio aqui. Que eu vou explicar aqui mais na frente, ó, como é que acontece isso aqui, ó, nos aldeídos, né? Pela diferença de eletronegatividade, os carbonos possuem, né, os carbonos possuem uma carga parcial positiva, né? E os hidrogênios possuem uma carga parcial negativa. Pelo oxigênio ser mais eletronegativo, ele possui uma carga parcial negativa. Então, isso faz com que, por um efeito chamado, deixa eu voltar aqui, isso aqui é uma animação, é um efeito que a gente chama de, deixa eu passar aí a animação, sim, é um efeito chamado de efeito indutivo, que a gente vai ver mais na frente. Os carbonos vizinhos a carbonídeo também possuem uma carga parcial positiva. E aí eu tenho aí formação do carbânio, que é o carbono aqui negativado, né, que a gente chama de carbânio, e aí eu tenho a formação do meu equilíbrio, né, formando aqui um enol, tá vendo? Né, forma um enolato, e aí a gente forma o enol em equilíbrio com no caso aqui, o aldeído, certo? Então são dois, tem vários equilíbrios aí, tem vários exemplos. O mais comum são esses aí, o equilíbrio aldoenólico e cetoenólico, ou seja, entre aldeído e enol, e entre cetona e enol, certo? Então, isso aí são os exemplos de isomeria plana, né? Agora a gente vai passar para aquela outra parte do quadro, né? Isomeria espacial. A isomeria espacial, ela está dividida em isomeria geométrica, ou cis-trans, onde, na verdade, as diferenças agora vão ocorrer no seu arranjo, né, espacial, e estereoisomeria, que a gente vai ver numa próxima aula, né? Então, quais são as condições, professor, para que ocorra isomeria geométrica, e o que é esse cis-trans? Pronto, vou já explicar para vocês. Primeiro, para que haja isomeria geométrica, eu preciso ter uma ligação, né, em compostos de cadeia aberta, né? Os compostos de cadeia aberta, eu preciso ter uma dupla ligação entre carbonos. Então, essa é a condição, né? Preciso ter uma dupla ligação entre carbonos, para que haja esse tipo de isomeria. E aí, eu preciso, né, esses substituintes aqui no carbono precisam ser diferentes, né? Eles precisam ter dois substituintes diferentes. Por exemplo, esse aqui, ele tem que ser A, esse aqui tem que ser B, tá? Aqui C e aqui D. Onde A tem que ser diferente de B e C tem que ser diferente de D. Esses são os substituintes que estão ligados. Aí eu vou ter, né, isomeria geométrica cis-trans para os compostos de cadeia aberta. A pode até ser igual a C, assim como A pode ser até igual a D, mas A tem que ser essencialmente diferente de B, assim como C tem que ser diferente de D. Já em compostos cíclicos, né, eles têm que possuir dois carbonos com substituintes diferentes. Se eu colocar aqui um composto cíclico, né, cíclico, cadeia carbônica cíclica, então a mesma coisa tem que acontecer. Tem que estar ligado a substituintes diferentes. A, B, C e D. Onde A tem que ser diferente de B, assim como C tem que ser diferente de D. Ok? Então, acontece também isomeria cis-trans em compostos cíclicos, assim como em compostos alênicos. Essa aqui talvez seja a novidade, que vocês não tenham visto, né, no ensino médio. Então, nos compostos alênicos pode acontecer isso também. Eu tenho, por exemplo, aqui um composto alênico, vou botar aqui, vou colocar aqui C dupla, C, vou colocar aqui dupla. Então, aqui é um composto alênico.
A e B, e aqui C e D. Então, em compostos alênicos, né, como o propadieno, né, que é esse aqui que eu estou desenhando, também pode haver isomeria cis-trans, desde que A seja diferente de B e C seja diferente de D. Ok? Então, esses são os casos. Vamos ver exemplos aí para ficar mais claro para vocês. Pronto, compostos de cadeia aberta. Então, precisa ter uma dupla ligação entre carbonos, aquilo que eu falei agora há pouco para vocês. Ó. Aqui eu tenho uma dupla ligação, ó. A é diferente de B, ou R1 é diferente de R2, assim como R3 aqui é diferente de R4. Né? Então, percebam que eu tenho duas formas aqui, ó, onde os compostos em cinza, que são cloro, né, eles estão do mesmo lado, e na outra molécula eles estão em lados opostos. Né? Então, toda vez que eu tiver, né, os compostos aqui do mesmo lado, né, esse isômero aqui é isômero cis. Quando eu tenho os compostos diferentes em lados opostos, esse isômero é isômero trans. Então, cis do mesmo lado e trans em lados opostos. Olha como esses compostos são diferentes, ó. Vamos ver as propriedades físicas deles, né? Estruturas diferentes, né? Ó, o ponto de fusão desse aqui, ó, é menos 80,5, enquanto que o ponto de fusão do que está em trans é menos 50 graus. O ponto de ebulição desse camarada aqui em cis é diferente desse outro que está em trans, ó, que é 60, que é 47,5. Assim como a densidade, muda um pouquinho também. Esse aqui é um pouquinho mais denso que o do lado. Então, percebam que eles têm a mesma fórmula molecular, né? Eles têm a mesma cadeia, a mesma função, né? Eles são praticamente iguais. O que vai mudar é só o arranjo espacial deles. Por isso que é isomeria espacial. Aqui eles estão, assim, os átomos estão do mesmo lado, e no exemplo ao lado, os átomos estão em lados opostos. Então, mudou a configuração espacial deles, por isso isomeria espacial. Nesse caso aqui, isomeria cis-trans. Pois é, e essa é a pergunta, como diferenciar as duas estruturas? Ó, vou pegar aqui. Se eu traçar um plano aqui imaginário, eu vou ver que os átomos de hidrogênio estão do mesmo lado, né? Enquanto que os átomos de cloro também estão do mesmo lado. Então, quando os substituintes mais simples estiverem do mesmo lado, né, esse isômero é o isômero cis. Quando os substituintes mais simples estiverem em lados opostos, esses compostos vão ser trans. Bom, com relação à prioridade desse átomo aqui, ó, quem tem maior prioridade é quem tem maior Z, maior número atômico, para a gente diferenciar, né, se esses átomos forem diferentes. Por exemplo, se eu pegar aqui o hidrogênio tem número atômico 1, né? Tem número atômico 1. Enquanto que o cloro tem número atômico 17. Então, percebam que, como o cloro é um átomo maior, ele tem, né, número atômico 17. Aqui é a mesma coisa, número atômico 1, número atômico 17. Então, vocês percebam que os átomos de maior prioridade, né, de maior número atômico, estão do mesmo lado. Né? Então, esse isômero aqui é o isômero cis. Né? Que a gente vai ver mais na frente também, que eles podem ser chamados também, a gente pode chamar de Z, né? Que é a mesma coisa de cis, ou E, que é a mesma coisa do trans. Isso vem do alemão, certo? Pessoal, tem gente que continua pedindo aí, mas está acabando a aula, talvez seja melhor a pessoa que está pedindo entrar assistir lá no Classroom. Eu não vou mais parar para não perder a concentração da explicação aqui. Tá, então olha só o que eu quis dizer para vocês. Ó. O número atômico do bromo é 35. E o número atômico do carbono aqui é 6. Né? O número atômico do carbono é 6 e desse aqui é 35. Então, quem tem maior prioridade é o bromo.
Aqui o número atômico do hidrogênio é 1, do carbono é 6. Quem tem maior prioridade aqui é o carbono. Então, como os dois de maior prioridade estão do mesmo lado, esse isômero aqui é o cis. Quando os de maior prioridade estiverem em lados opostos, o maior de prioridade é dos que estão ligados aos carbonos da dupla. Então, esse aqui é a prioridade 1, esse aqui é a prioridade 2. Essa aqui é a prioridade 1, essa aqui é a prioridade 2. Então, os de prioridade 1 estão em lados opostos. Então, esse isômero aqui é o isômero trans, certo? Bom, nesse caso aqui, parece que é complicado, mas não é. Vamos verificar quem tem maior prioridade aqui para esse carbono da dupla. Esse aqui tem maior prioridade, que o carbono tem número atômico maior que o hidrogênio. Então, essa aqui é a primeira prioridade, aqui é a minha segunda prioridade. Nesse outro carbono, né, ele está ligado a 2 carbonos. Então, quem tem maior prioridade, professor? Aqui, eu sigo a cadeia carbônica. Ó. Esse carbono está ligado com 3 hidrogênios. Enquanto que esse outro está ligado com 2 hidrogênios e 1 carbono. Então, ele está ligado com um átomo de carbono que tem maior prioridade que o átomo de hidrogênio. Portanto, esse substituinte aqui, ó, CH2, CH3, tem maior prioridade do que o CH3. Aqui seria a minha segunda prioridade. Né? Então, como os de maior prioridade estão do mesmo lado, esse isômero aqui é o isômero cis. Se os de maior prioridade estiverem em lados opostos, né? Se os de maior prioridade estiverem de lados opostos, esse isômero é o isômero trans. Ok? Então, um testezinho aqui, ó. Desculpa, já dei até a resposta. Escreva o nome, não se preocupe com o nome ainda, porque a gente ainda vai ver as regras de nomenclatura. Escreva o nome e diferencie os isômeros geométricos abaixo. Por exemplo, esse aqui é o cis ou é o trans, gente? Esse camarada é o cis ou o trans? Para eu saber disso, eu tenho que ver a prioridade. Como o cloro tem número atômico maior do que o carbono, esse aqui é a minha maior prioridade, esse aqui é a segunda prioridade. Como o carbono tem número atômico maior do que o hidrogênio, ele é a primeira prioridade, esse daqui é a segunda prioridade. Os camaradas de maior prioridade estão em lados opostos. Então, esse aqui é o trans 2-cloro 2-penteno. Enquanto que esse daqui, ó, é o cis, porque os de maior prioridade estão do mesmo lado. Né? Percebam aqui, ó, que esse tem maior prioridade, o cloro tem número atômico maior do que o carbono, que tem a segunda prioridade, e aqui o substituinte etila tem a maior prioridade, o carbono, do que o hidrogênio, tem a segunda maior prioridade. Então, os camaradas de maior prioridade estão do mesmo lado. Então, esse isômero aqui é o isômero cis, tá? Em compostos cíclicos, a regra é similar, né? Eu preciso passar um plano imaginário, né? Em função dos carbonos que estão ligados, só para a gente encerrar a aula de hoje, ó. Percebam que os de maior prioridade estão em lados opostos, esse camarada aqui é o trans, e quando os de maior prioridade estão do mesmo lado, né? Estão do mesmo lado no plano esse isômero cis, certo? Um exemplo aqui, ó, esses dois camaradas aqui, não se preocupe com o nome, e sim, se eles são cis ou trans, ó, traçando aqui um plano, aqui, uma linha imaginária, eu percebo que aqui esse carbono, quem tem maior prioridade, bromo ou metila? O bromo tem maior prioridade sobre carbono, então essa aqui é minha segunda prioridade. Esse camarada aqui tem maior prioridade sobre esse aqui, que é minha segunda prioridade. Então, os camaradas de maior prioridade estão em lados opostos. Então, esse isômero aqui é o isômero trans. E, pelo mesmo motivo, né, aqui ao lado, eu tenho... só um minutinho. Eu tenho que esses isômeros aqui é o isômero cis, ok? Então, esse é o trans, e do lado é o isômero cis, certo?
Só que uma curiosidade para vocês observarem, né? Só para vocês terem uma ideia, o éter dimetílico, né, que possui essa fórmula molecular, né, é C2H6O, e o etanol 6, né, é C2H6. Então, se vocês forem ver bem, esse daqui, o etanol, ele possui ponto de ebulição 78 e ponto de fusão menos 115, densidade 0,78, enquanto que as propriedades do éter, né, são completamente diferentes das propriedades do álcool. O éter tem ponto de ebulição menos 24 e ponto de fusão menos 140. Então, mesma fórmula molecular, mas são completamente diferentes. Clássico típico de isomeria de função. Ok, gente? Então, era isso. Essa primeira parte de isomeria que eu queria mostrar para vocês. Essa era a primeira parte de isomeria. Eu acho fundamental a gente fazer uma live com a segunda parte de isomeria, que é a estereoisomeria, ou isomeria óptica, né? E aí eu fico a critério de vocês para a gente marcar essa outra live.